Olá! Depois do vídeo que eu gravei sobre despersonalização, que eu não esperava tanto engajamento, tantas pessoas vindo conversar e essa troca, né, que foi muito legal, eu pensei em trazer um vídeo sobre transtorno bipolar. Por quê? Porque quando eu precisei, na época que eu tava mal, né, eu procurei vídeos, relatos, depoimentos de pessoas que viviam aquilo pra me ajudar. Então, me ajudou muito e eu acho que devolver isso seria legal pra mim. Então, eu vou fazer alguns vídeos. Nesse aqui eu vou falar mais sobre a parte de diagnóstico e o estigma, né, que tem em cima disso. Já vocês vão entender melhor, porque tem muita coisa para ser falada. Então, se você chegou aqui nesse vídeo com aquela ideia de que o transtorno bipolar é tá bem uma hora e tá mal depois, e mudar de humor assim toda hora, aquela pessoa e depois não é por aí não. É muito mais complexo que isso. Talvez possa até envolver isso, mas eu, pelo menos, eu não conheço pessoas com casos assim. Bom, eu vou falar mais a partir da minha perspectiva, porque é onde eu entendo. Caso você queira, esteja precisando de atendimento, sempre procure ajuda especializada. Psiquiatras, psicólogos, eles vão poder te ajudar melhor, identificar seu quadro sintomático e prescrever medicações, etc e tal. Então eu vou começar a falar sobre a minha história, mas eu vou dar uma resumida, beleza? Com transtorno bipolar, eu vi alguns vídeos de psiquiatras falando que tem a dificuldade de diagnóstico. Por quê? Porque muitas vezes pode começar se mostrando como uma depressão, e foi esse o meu caso. Eu comecei a ter sintomas depressivos, eu entrei num quadro depressivo, e aí, de início, eu comecei a fazer o tratamento com antidepressivo. Até aí, tudo bem, deu certo, resolveu as minhas questões com ansiedade, com pânico que eu tinha, e eu melhorei. E depois do tempo eu larguei. Nunca façam isso, nunca larguem um remédio sozinho, pelo amor de Deus. Eu larguei, aí eu dei uma melhorada, aí fiquei, massa, não preciso de remédio, pra que isso? Eu sou indestrutível. Não, porque quando eu caí, mas eu caí. E aí eu voltei pra psiquiatra, procurei ajuda especializada novamente e voltei com antidepressivo, porque até então era entendido que meu quadro era depressivo, porque eu não tive outros sintomas, né? Então, voltei pro antidepressivo. E o que aconteceu? O remédio, ele tem um tempo, né, pra você perceber a melhora e tal, e nesse tempo você pode ter uma piora. E eu tive uma piora. E aí a médica falava, às vezes depois de um mês, os remédios começam a fazer efeito e tal, e beleza. Mas não fez. Eu entrei assim num quadro muito pesado, que foi meio que um surto misto assim. Eu tive sintomas depressivos, tive sintomas maníacos, então eu tava, né, transitando ali. E no meio disso eu tive despersonalização, pânico, hipocondria, ansiedade, tudo que puder imaginar. Sintomas psicóticos tive também. E aí foi aí que a minha psiquiatra pensou, bom, você tem casos na família, aqui na minha casa são 4 pessoas. 3 têm transtorno bipolar, incluindo eu. E foi aí que ela associou um estabilizador de humor com um antidepressivo. Depois de um tempo, eu nem estava observando mais, porque eu já estava cansado, sabe? Já estava exausto. E depois de um tempo eu estabilizei. Mas não estou blindado de oscilações e as fases bipolares. O medicamento é muito importante, insisto. Não minimize seu tratamento de forma alguma. Eu mesmo com o medicamento eu tenho minhas oscilações, mas o medicamento segura muito. E aí tem um problema. Eu percebi que no começo tem uma relutância, às vezes, pelo menos da minha psiquiatra, de dar um diagnóstico fechado, né? Eu já tinha perguntado algumas vezes, mas aí eu meio que pedi uma resposta de uma vez por todas, definitiva. Ela não deu uma resposta definitiva, mas ela disse que eu provavelmente seria bipolar. E aí que tá o problema. Eu vesti aquela camisa. Eu não sabia direito que era uma pessoa com transtorno bipolar, mas eu vesti a camisa do que eu imaginava que fosse. Que aquela pessoa impulsiva, aquela pessoa
briguenta, que quebra tudo, que xinga, que não sei o que, que uma hora tá assim, uma hora tá assado, aquela pessoa, sabe, duas caras que o povo põe assim, né? Vamos logo dizendo. E não é isso. É muito mais complexo que isso. É muito mais complexo. Então eu coloquei no Instagram avisando que eu ia gravar esse vídeo e perguntaram pra mim como que eu lido com tipo as piadas que fazem, né? Ah, a pessoa fulano é bipolar, fulano é bipolar, não sei o quê. Eu acho besta, não é uma coisa que eu fico em cima porque não vai adiantar, mas é uma coisa besta, banal. E é o que acontece nas redes sociais e na internet, no senso comum, que as pessoas banalizam as questões de saúde mental, né? Então, quando acontece com a gente veste a camisa de acordo com o que falam. Então, foi isso que aconteceu comigo. Até eu, depois de um tempo, perceber que eu não sou doido, não sou louco. Se eu for, tudo bem. O que é também ser louco, entendeu? E hoje eu tô muito bem, obrigado. Acho que tem aspectos importantes para se pensar sobre a bipolaridade e quem nós somos, porque isso se mistura muito e às vezes é difícil de separar, mas vou entrar nisso também. Eu fazia terapia com um psicólogo que ele me explicou literalmente desenhado como que funciona essa transitação de humor pelo transtorno bipolar. E aí tem um polo da mania, tem um polo da depressão e tem no meio disso a normalidade, a linearidade, sei lá. E aí as pessoas geralmente estão aqui, né, tipo, varia um pouco e tal. Então, tipo assim, se você às vezes tem uma amiga que um dia ela tá mais triste, outra hora ela tá mais feliz, aí acontece alguma coisa ela fica triste, acontece alguma coisa ela fica feliz, e você fala, acho que ela é bipolar. Não, talvez não seja não. É só uma pessoa vivendo pelas emoções que a vida tem mesmo. Às vezes a gente tem motivos pra ficar triste, a gente tem motivos pra ficar feliz. E aí o que acontece? A pessoa que tem um transtorno bipolar, ela tá assim, muito mais, né, variando entre as oscilações de forma mais bruta, entendeu? Podendo chegar na mania, chegando na depressão, chegando na hipomania, que é o meio termo ali entre o estável e a mania. Então tem tudo isso, e esse é o meu caso. Eu chego ali na hipomania, pelo menos até então. É uma coisa muito mais complexa que a gente imagina. Mas o tratamento foi muito eficaz para mim. Ele me estabilizou mesmo, me ajudou muito a sair das crises e diminuiu muito as crises que vieram depois, né? Porque continuando o medicamento e o tratamento com o psiquiatra e psicólogo, as crises elas podem até vir, as fases, né? Mas elas vêm de uma forma mais que eu consigo gerenciar. Como são essas crises? No meu caso, eu tenho o transtorno bipolar do tipo 2 e eu tenho minhas fases assim eu fico meses, algumas semanas depressivo ou hipomania, muito agitado e tal, compulsões alimentares, vícios em jogos, drogas, bebida e sexo e sabe, e comprar e sabe, gastar, e aí a pessoa entra naquela. Então, gente, por enquanto é isso. Foi só para fazer uma introdução mesmo, e no próximo vídeo eu explico um pouco melhor sobre a minha vivência com o transtorno bipolar, as fases, a mania, a depressão, o que é isso, que loucura que é essa, o que acontece, as compulsões, e é uma coisa muito louca, e tamo aí, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, se inscreve no canal e compartilha com as pessoas, vai ajudar muito, fechou? E caso você esteja passando por um momento difícil, força! Eu consegui, muitas pessoas conseguiram, você também vai conseguir. Eu tenho certeza disso, beleza? Mas sempre procurando ajuda especializada. Sempre. É essencial.